E aí, pessoal, como é que vocês estão? Faz tempo que a gente não conversa e eu queria tratar um tema aqui que eu acho que é muito pouco discutido na mídia e também nos ambientes em geral. Eu quero começar contando para vocês uma história. Seguinte, mais ou menos há uns 100 anos atrás, quando o Império Britânico ainda era o Império Britânico e era uma grande potência naval e política, eles pegaram a China, que era um país bem fechado na época, e fizeram uma guerra, chamada Guerra do Ópio. E qual que era o objetivo do Reino Unido na época? Eles queriam que os camponeses chineses tivessem o direito e a liberdade de poder consumir ópio, ou seja, eles queriam que, já que eles eram grandes produtores de ópio, poder drogar a população chinesa, ou seja, viciar eles em drogas. Obviamente, atualmente, a Inglaterra, ou o Reino Unido, fala que isso é um episódio vergonhoso. Mas isso demonstra como a questão da droga não é uma questão meramente social, mas é uma questão econômica que perpassa até hoje a sociedade. Então, hoje a gente ainda vive no Brasil o que o governo e as polícias costumam chamar de guerra às drogas, que foi uma política implementada principalmente pelos Estados Unidos. Mas a gente tem que entender e deixar isso bem claro que não existe uma guerra às drogas. Se existe uma guerra às drogas, as drogas estão de parabéns, que eles estão ganhando de lavada. Eles estão aí super bem, pô, parabéns. Existe a indústria da droga. E a indústria da droga é feita para que essa suposta guerra continue. Porque uma guerra gera bastante dinheiro para quem vende arma, para quem vende munição, para quem vende farda, para quem ensaca os corpos que morrem. E os corpos que morrem são os corpos pretos. E a gente tem que entender que a indústria da droga foi feita por dois motivos muito importantes. O primeiro é manter sob controle os corpos pretos. A droga não foi feita de uma maneira recreativa para que a sociedade se desse bem e curtisse maravilhosamente. A maneira como a droga foi implementada dentro das comunidades foi uma maneira arquitetada pelo governo americano, e eu não estou sendo paranoico, a gente vai chegar lá, para desestabilizar as comunidades negras e para financiar governos autoritários de direita e milícias armadas de direita. Então vamos entender como é que essa história funciona. O governo americano já tinha fracassado em algumas operações militares bem controversas para tentar derrubar governos eh, organizados socialmente e que prezavam de alguma maneira por tentar amenizar os efeitos do capitalismo destrutivo que o governo americano gosta de implementar no resto do mundo. Porque se você pegar os Estados Unidos, eles têm políticas bem social-democratas para a população deles. Agora, no resto do mundo, eles não aceitam isso. Então, foi proibido que o governo americano financiasse mais esses projetos malucos de golpe militar em outros países. Então, o que, que a CIA, de uma maneira muito inteligente, pensou? Ela pensou o seguinte: a gente pode pegar e colocar esses países para produzirem drogas, a gente, com os nossos aviões militares, transportamos essa droga para dentro dos Estados Unidos, a gente vende essa droga, e essa droga que a gente vende, a gente pega esse dinheiro e devolve para esses governos como armamento. Assim a gente consegue financiar os nossos golpes militares ao redor do mundo. Isso não é uma teoria da conspiração. O Senado americano revelou os documentos que a CIA tinha porque existem questões nos Estados Unidos de acesso e transparência aos documentos, então eles tiveram que revelar. Isso foi demonstrado. Então a gente tem que entender que a maneira como as drogas entram na nossa sociedade é uma maneira arquitetada pelos governos americanos e por outros governos para desestruturar a sociedade e principalmente as comunidades mais carentes, porque elas não são consumidoras finais da maioria das drogas. Quem são os consumidores finais é a elite, a burguesia do país ou a classe abastada que consome essa droga. Mas os prejuízos, os efeitos nefastos ficam nas comunidades carentes. Então a gente vai pegar grandes traficantes de droga, traficando droga em avião militar brasileiro, mas quem morre, quem leva 80 tiros, é quem? É o pobre, que muitas vezes não tem nenhuma relação com o comércio de drogas, mas na mentalidade do governo e da polícia, é ele que é o vendedor de drogas. Então o corpo dele é um corpo que merece menos respeito e pode ser cravejado de balas.
Eu, pessoalmente, eu tenho uma filosofia de vida que alguns consideram, por exemplo, a filosofia straight edge, que é uma filosofia que vem do hard rock, do punk, que é caminho limpo, que eu não vou usar drogas, não vou usar nada que vai adulterar a minha mente. Porque eu entendo, e é uma opção pessoal minha, quando eu estou usando uma droga, eu estou fazendo essa máquina girar, que é uma máquina que faz com que a comunidade seja a que mais sofre. Porque o traficante vai comprar uma arma, e vamos pensar aqui comigo. Ele está comprando um fuzil, ele não está comprando um fuzil nem produzido no Brasil. Ele está comprando um fuzil produzido na Suécia, uma submetralhadora produzida em Israel. Você acha que esses países estão muito tristes em pensar, nossa, que coisa triste! Tem um menino preto morrendo com um fuzil que eu produzi? A gente não cobra desses países o efeito que eles vendem aqui no país dessas armas. Então, é preciso entender que a guerra às drogas não é uma guerra, é uma indústria muito bem organizada, que militares brasileiros do Exército atuam. Não estou dizendo que o Exército tem envolvimento, mas que militares do Exército, das mais variadas patentes, ganham muito dinheiro com isso, ganham muito dinheiro pegando armas que o Brasil, que o governo brasileiro compra e revendendo para os traficantes. E essa máquina vai girando. E quem está ganhando dinheiro com isso? Essa é uma boa questão, né? Se é uma indústria, tem alguém ganhando dinheiro. E quem está ganhando dinheiro com isso? Não é o traficantezinho. Então, quando o pessoal vem para mim e fala, Fabiano, vamos legalizar a maconha, porque legalizando a maconha a gente vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, não, gente. Vamos mandar real. O problema não é a venda de maconha. O problema é a indústria que se cria ao redor disso, que ela é projetada exclusivamente para matar os corpos pretos, que ela é produzida para gerar dinheiro para que esses grandes conglomerados armamentistas possam continuar vendendo armas em países que não têm guerra. Então você gera pseudo-guerras, você gera uma guerra civil no Brasil. O Brasil vive uma guerra civil. A quantidade de corpos negros que são assassinados no Brasil nessa guerra às drogas é equivalente a uma guerra. E quando é equivalente a uma guerra, o que você está vendendo? Está vendendo arma, está vendendo munição, está vendendo caveirões que são pequenos tanques. Então a gente tem que começar a ser inteligente nas escolhas que a gente faz. E a gente tem que começar a cobrar que as soluções sejam feitas de maneira prática. Rever nossa política de drogas é uma maneira de a gente solucionar esse problema. Por isso a gente tem que pensar de uma maneira que as escolhas que a gente faz, e principalmente as demandas que a gente vai fazer, beneficiem as comunidades que mais sofrem esses efeitos. Então, mesmo se a gente vier, por exemplo, a legalizar todo o consumo de drogas, a gente tem que pensar de uma maneira que as comunidades que sofrem esses efeitos parem de sofrer esses efeitos. Porque é muito bonito que quando a maconha é legalizada nos Estados Unidos, quem sejam os capitalistas que se beneficiam da venda das drogas, sejam os mesmos caras que há poucos dias atrás, há poucos segundos atrás, falavam que droga era algo horrível e que não podia ser vendido. É muito interessante que no Brasil tenha sido aprovada uma lei que permite que a elite, e inclusive um militar, possa receber os benefícios da maconha, do canabidol. E que a comunidade que estava utilizando há muito tempo atrás continue sendo assassinada pelo uso muito próximo. Então a gente tem que ver que as escolhas que nós estamos fazendo são escolhas que atendem a quem? E é uma discussão que eu gostaria de ter com vocês. Como que a gente resolve esse problema? E vamos ser muito sinceros: proibindo não vai resolver. E não vamos falar, tipo assim, ah não, porque no país X o cara matou centenas e centenas de pessoas e resolveu o problema. Não resolveu, a droga continua rolando lá. Nenhum país que tentou uma solução bélica contra o uso de drogas teve uma solução positiva. Então, qual a solução? Acho que a gente tem que começar a repensar. Eu acho que a melhor solução que a gente tem no momento, e seria a principal, é começar a entender que o verdadeiro vilão, ou seja, a verdadeira pessoa que lucra com as drogas e lucra com essa indústria, são as indústrias armamentistas. E aí? Talvez a gente cobrando delas e retirando as armas que eles enviam, a gente comece a fazer alguma diferença.